Bom, vou falar sobre o meu estágio curricular de educação infantil. Meu nome é Kelly. A disciplina de estágio curricular de educação infantil. A minha área de concentração foi metodologia de ensino, programa de extensão, metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem. Meu projeto de extensão, práticas virtuais de contação de histórias. Meu produto virtual é e-book e o meu tema é compassão de história na educação infantil. Na justificativa. Esse projeto de estágio tem como área de concentração, metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem. Tem como tema a prática de contação de história. O projeto tem uma visão narrativa da literatura, com o objetivo de descrever como funciona esse processo e os benefícios para o desenvolvimento infantil. Meus objetivos: desenvolver a imaginação, o gosto pela linguagem, auxilia no desenvolvimento físico, cognitivo e ciência emocional. A minha fundamentação teórica. A compaixão de história na educação infantil desperta curiosidades, estimula a imaginação, desenvolve autonomia e pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções, como medo, angústia, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, avaliando sobrecargas emocionais. Se é importante para o bebê ouvir a voz da sua mãe, para as crianças pequenas escutar uma narrativa curta e simples, repetitiva, cheia de humor e de calidez. O app de contar história institui e socializa diversas crianças. É uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando na manutenção da saúde mental das crianças na fase de desenvolvimento. Amplia o vocabulário e as ideias da criança. Metodologia. Para elaborar esse trabalho, utilizou-se como meta pesquisa bibliográfica, tendo como materiais de referência um conjunto de textos encontrados na internet, bem como artigos relacionados no tema de contação de história na educação infantil. O estágio foi realizado de forma remota. Eu tive uma entrevista na escola que eu escolhi, que foi a Escola de Educação Infantil Claude Schaeffer, onde minha filha estuda lá. Então, eu tive uma entrevista lá com a diretora da escola e com a professora responsável da turma do nível 3. Roteiro de observação da entrevista. Os planos de aula foram realizar atividades e trabalhos. Realizei, então, os 5 planos de aulas e foi sobre compassão de histórias, onde realizei 5 dias e 5 histórias diferentes, atividades diferentes realizadas sobre a história. Uma da história foi o sanduíche de galinha maricota. Não consegui colocar em prática, foi porque foi remoto, né? Mas eu realizei o plano e coloquei ali sobre... Essa história foi uma que eu escolhi. E daí eu coloquei o que eu faria ali sobre a história, que era aqui realizarmos recortes com a imagem de alimentos variados. Cola, cartolina, cartões coloridos, alimentos para um buffet de sanduíche. Uma conversa coletiva sobre a história, contamos e descrevemos sobre as diferenças e o gosto, e também sobre a alimentação saudável. Já dá para conversar com as crianças sobre os alimentos saudáveis e sobre a diferença, que tipo, um gosta de uma coisa, outro gosta do outro. Já dá para ensinar ali para eles que um é diferente do outro, um gosta de uma coisa e outro gosta de outra. Vivências do estágio. Em virtude da pandemia, então, o estágio foi de forma remota. Eu optei em fazer de forma remota até por causa do tempo, né? Como eu não atuo na área, então para mim é complicado, né? Era mais difícil ter feito o estágio de forma presencial, então eu optei por fazer remoto. Mas tive bastante experiência, assim, tipo, eu não tinha experiência, mas adquiri mais conhecimento, tipo, em correr atrás de como fazer os planos de aula, de como funciona. Eu tive ali já uma ideia de como que vai ser, como que, tipo, se fosse de forma presencial, como seria, né?
como que eu iria fazer e tal. Então, para mim, foi bem interessante e eu consegui aprender várias coisas com esse trabalho, com esse primeiro estágio de educação infantil. Então, era isso.